Olá, igreja. Como vocês estão? Bom ver vocês, bom estar com vocês. Nós temos hoje a tarefa de encerrar a série, eu entendi como sendo Maranata, né? Trabalhando os 4 As da palavra Maranata. A Maranata é uma palavra que fala muito da volta de Cristo, que diz muito da volta de Cristo. E ela tem 4 As, cada A com um significado, cada um desses As, né, com um significado específico: amar, apressar, aguardar. E esses 3 As já foram trabalhados, já tivemos encontros anteriores onde foram trabalhados esses temas, e hoje coube-me o último A da palavra Maranata: anunciar a volta de Jesus. E aqui estamos nós conversando com vocês. Que bom que você está aqui, que bom que você está também, aquele que está nos acompanhando pelas redes sociais, que bom que você está aí atento também ao nosso encontro. E eu queria lhe convidar, tanto você que está presencialmente, quanto os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, queria convidar vocês a, antes da gente abrir a palavra, passarmos 30 segundos na presença de Deus em oração. Fale com Deus em silêncio, peça a Ele a bênção para os minutos que se seguirão, e em seguida a gente encerra esses momentos iniciais com oração, tá bom? Fale com Deus agora, que Deus te abençoe. Pai querido, estamos na Tua casa, viemos aqui para nos encontrar contigo, e agora, Senhor, nós abriremos a Tua palavra. Desejamos ouvir a Tua voz, desejamos iniciar essa semana na Tua bênção, na Tua proteção e também com a Tua inspiração. Suplicamos-te neste fim de sábado, neste início de semana, suplicamos-te, fala-nos em nome de Jesus. Amém. Ok? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 5 a 7, nos traz um momento especial do ministério de Jesus Cristo. Vocês sabem, Jesus esteve conosco fisicamente por 33 anos, em volta de 33 anos, e em um ministério efetivo, mais ou menos 3 anos e meio, a partir aí do seu batismo. E nós já estamos aqui tratando, eu diria, da segunda metade do ministério de Cristo. Nós não estamos mais no começo do ministério. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 5 a 7, a gente encontra um momento onde Jesus traz uma tarefa, encaminha uma tarefa para seus discípulos. E acompanhe comigo a leitura. A estes 12, muito obrigado, minha irmã. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino
dos céus. É uma ordem, está no imperativo, pregai. E eu queria chamar a atenção de vocês que quando Jesus chega aqui no verso 5, começando a leitura que fizemos, especificando um rol de componentes do seu ministério, de acompanhantes do seu ministério, especificando 12. Os 12 estão acima ainda do texto de Mateus, qualificados especificamente por nome, cada um deles. Mas quando a gente vê no início do capítulo, Jesus parece ter separado de uma quantidade maior, de um número maior, apenas 12. Ou seja, Jesus já estava ali, conforme falei para vocês, na segunda metade do seu ministério. Muita coisa já tinha acontecido ali desde o seu batismo. Ele já tinha curado enfermos, ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha dado vista aos cegos. Então, em todos esses momentos, um grupo de homens e mulheres estavam com ele, andavam com ele e aprendiam com ele. Nesses primeiros momentos, nessa primeira metade, a tarefa desses discípulos era aprender, era conhecer como é o reino dos céus, era saber como se trata com as pessoas, como se vive com elas, era saber como introduzir o assunto do reino dos céus de forma mais efetiva, para que no exercício de seus ministérios eles pudessem ser o mais eficientes possíveis. E em algum momento aquele treinamento teria que sair da teoria para a prática. Isso é algo que a gente entende de forma clara. É assim que aprendemos, é assim que vivemos, é assim que vamos à faculdade, é assim que vamos aos cursos de qualificação. Aprendemos, vamos aos bancos da escola, vamos à teoria, e depois de prontos na teoria, aí temos um TCC. Não é assim que acontece? Temos um TCC, temos um estágio, e a preparação, portanto, não se conclui quando a teoria se conclui. Ela só está concluída quando existe ali no processo alguma prática. E era isso que Jesus estava fazendo. Era isso que Jesus estava fazendo aqui, encaminhando-os para seu estágio. Eles já tinham aprendido. E tudo o que eles respondiam, a senhora White, no Desejado de Todas as Nações, ela, desse momento novo do ministério dos 12, que foram qualificados aqui, ela diz que eles, quando enfrentavam as suas dificuldades, quando interpelados por perguntas, por desafios, naquilo que lhes aparecia de diferente, eles lembravam de como Jesus havia feito. Eles se recordavam dos ensinamentos, das mensagens, da teoria que Jesus lhes havia ensinado e também do modo como Jesus tratou cada condição, cada nova situação que aparecia que eles enfrentavam. E aquilo era a base para as suas respostas, para as suas reações. Era assim que eles faziam. O interessante também aqui é que Jesus não envia os discípulos para os gentios, não envia os discípulos para os samaritanos. Era seu objetivo que das ovelhas perdidas da casa de Israel se formasse um núcleo, se formasse uma atuação centrífuga, para que a partir dali todo o mundo conhecesse o reino, o evangelho que Jesus havia se proposto a trazer durante seu ministério aqui na terra.
Ok. O verso 7 agora é que me chama a atenção. E no verso 7, a gente vê uma ordem específica de Jesus. E isso tem muito a ver com o quarto A da palavra Maranata, que a gente está se propondo a conversar com vocês nesta tarde, quase noite. Lá no verso 7, repetindo a leitura, nós encontramos: à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Pregai, que está próximo o reino dos céus. Veja, teoricamente se diz que a base do que encontramos no Evangelho de Mateus, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, teria como fonte alguém que teria conversado diretamente com Pedro e que teria ali uma série de declarações escritas, anotadas, para que depois desse registro se conhecesse um pouquinho mais, de forma clara, de forma específica, o ministério de Jesus. Mas cada escritor que olhou para essa fonte tem suas particularidades. E Mateus era um judeu. Mateus era um judeu. E vejam aqui que ele declara que a ordem de Cristo era para que os discípulos anunciassem o reino dos céus. O reino dos céus, ele está no livro de Mateus citado 32 vezes. 32 vezes. Então, Mateus parece ter um foco forte, determinado nesse tema, determinado nesse assunto. Nos outros evangelhos sinóticos não se fala nessa mesma ênfase, não se fala com essa mesma ênfase. Por exemplo, quando o evangelista Lucas, ele trata desse mesmo momento, desse mesmo evento aqui, ele diz lá em Lucas capítulo 9, verso 6, que os discípulos saíram por todas as aldeias anunciando o evangelho. Percebam que ele não fala de reino dos céus, ele diz anunciando o evangelho. E no livro de Marcos, no capítulo 6 e o verso 12, também tratando desse mesmo evento, o evangelista Marcos diz: então saindo, eles pregavam ao povo que se arrependessem. Ele novamente aqui não trata do reino dos céus. É interessante também que Mateus não cita reino de Deus. Há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Não há diferença, é o mesmo reino. Entretanto, o reino de Deus, falar a palavra Deus para um judeu, era correr alto risco, sob o medo de descumprir um dos mandamentos de Deus, que fala para não usar o nome de Deus em vão. Então Mateus é assertivo, ele quer que se anuncie, ele quer que seja claro que o reino de Deus, mas ele coloca na palavra céus, para fugir da tendência de se achar aquilo um pecado. Ele é assertivo no seu projeto ou na sua intenção de anunciar o reino de Deus. Esse é o tema dele, esse é o objetivo dele. E quando a gente fala do reino de Deus, o que é que a gente entende por isso? O que é que a gente entende por reino de Deus? Desde quando se anuncia o reino dos céus ou o reino de Deus? Aí eu queria chamar a atenção de vocês para mais um texto no livro de Judas, a carta de Judas, ali pertinho do Apocalipse.
Vamos lá. Vizinho ao livro de Apocalipse tem a carta de Judas, onde a gente encontra uma declaração que eu diria até surpreendente. É o verso 14, que a carta de Judas só tem um capítulo, né? E nesse capítulo único de Judas, o verso 14, a gente encontra um texto interessante, uma informação importante para a gente. E eu perguntaria se você já leu o texto de Judas 14, quem começou a anunciar o reino de Deus? Quem começou a anunciar o reino de Deus? Lá diz o verso 14: quanto a estes foi que também profetizou quem? Enoque. Quem é Enoque? Aí ele especifica o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que, como é que diz o texto? Aqui na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: eis que veio o Senhor. Eis que veio o Senhor. Você se lembra quem é Enoque? Vamos lá. Não cochilem. Não cochilem. Enoque, o sétimo depois de Adão. Qual é o fato específico a respeito de Enoque? Diz a Bíblia o quê? Que Enoque andou com Deus. E a Bíblia continua: e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. A gente vê Jesus lá no Evangelho de Mateus dizendo: anunciai, pregai o reino dos céus, falai para as pessoas, falai para os da própria casa de Israel, falai para eles, ensinai para eles, preguem para eles sobre o reino dos céus. Mas Enoque, centenas de anos antes, diz aqui o texto que ele já anunciou que veio o Senhor. Como assim? O que estaria Enoque sugerindo aqui? A gente poderia pensar assim: será que Enoque acreditava tanto, mas tanto no reino de Deus, no reino dos céus, que fez disso uma certeza tão forte, tão profunda, que ele já anunciou aquele reino como estando até mesmo no passado dele? Será que Enoque acreditava tanto no reino de Deus, no reino dos céus, que a seu tempo ali, o sétimo na genealogia de Adão, a seu tempo ele já anunciava o reino de Deus como estando no passado? Veio o Senhor, é assim? Será que, como diz a Bíblia, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou? Será que ali, mesmo estando na terra, mesmo estando entre os homens, mesmo passeando entre pessoas pecadoras comuns como nós, ele se aproximou tanto de Deus, que ele já viveu ali mesmo o reino de Deus? São perguntas para as quais a gente não tem resposta. A gente não pode conversar com Enoque para entender o que foi que ele quis dizer, se ele se determinava tão fortemente da certeza do reino que ele já sentia o reino, ou se ele se relacionava tão intimamente com Deus, que independente de onde ele estava, ele já se sentia no reino de Deus, e o reino se tornou uma realidade firme, presente, física para ele. Como é que a gente vive o reino de Deus? Como é que a gente anuncia o reino de Deus? Estava conversando com meus colegas na Caixa Econômica, sexta-feira, nós fizemos uma breve homenagem às mães.
E eu tive a oportunidade de dizer às minhas colegas, mães da Caixa Econômica, aquilo que mais se aproxima do reino dos céus é a maternidade. Na maternidade a gente vive para o próximo. Na maternidade a gente divide, se completa com o próximo. Na maternidade a gente às vezes é muito mais o próximo do que a gente mesmo. Seria isso o reino dos céus? Será assim que anunciamos de forma taxativa, enfática o reino dos céus? Existe uma música do Arautos do Rei que diz assim: o céu é aqui, se aqui Jesus está. Não é assim? Uma vez eu assisti uma entrevista do autor desse hino, dessa música, o Jader Santos, né, que ele é o pianista, e ele hoje, eu diria, é autor da maioria das músicas que o quarteto Arautos do Rei canta. E ele disse que o grupo Arautos do Rei cantou essa música em algum canto do Brasil aí, e foi quando uma das pessoas que estava assistindo essa apresentação tomou coragem e se dirigiu ao pastor Jader Santos, o autor da música. Como é que você tem coragem de dizer que o céu é aqui? Foi essa a pergunta que, talvez não com essas palavras, mas era esse o questionamento que foi dirigido. Como é que você pode dizer que o céu é aqui? Como é que você pode dizer que o céu é aqui se lá no Rio Grande do Sul tanta gente está penando, sofrendo e perdendo tudo e morrendo? Como é que você pode dizer que o céu é aqui se eu estou desempregado, se eu estou com tanta dificuldade? Como é que você pode dizer que o céu é aqui se eu tenho uma doença? Como é que você pode dizer que o céu é aqui? E a resposta do autor da música, do Jader Santos, foi que mesmo que você não esteja no céu fisicamente, mas você já pode viver o céu. Enoque viveu o céu. Enoque viveu o céu e ele, das próprias palavras, podia dizer: o Senhor veio. Das próprias palavras ele podia dizer: o Senhor veio. Porque na sua vida ele não só vivia o reino, mas vivendo de forma tão próxima de Deus, ele era o reino junto com Deus ali. E aqueles que viam Enoque, viam o reino de Deus. Não que Enoque fosse maior ou melhor do que nós, mas ele estava com Deus. E ali o reino de Deus acontecia. A gente pode pensar, anunciar o reino dos céus, viver o reino dos céus de uma forma temporal, como uma expressão que indica uma diferenciação ou uma vivência de tempo. Mas quando Jesus diz lá em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavras de Jesus em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem sabe Jesus está tornando a palavra próximo não uma dimensão temporal, mas uma dimensão geográfica. O reino dos céus está próximo. Está próximo porque ele pode estar aqui agora, se eu estiver com Jesus. O reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Mas ele está próximo porque eu, quando vivo esses princípios, faço da minha vida o reino dos céus para quem me cerca. O reino dos céus está próximo. Ele está próximo porque uma mãe cumpre o seu papel com o filho, com o esposo. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, porque eu,
cumpro o meu papel com o meu próximo, e a dimensão de pregar o reino dos céus deixa de ser uma dimensão temporal e passa a ser uma dimensão geográfica. Como diz a música, o céu é aqui. O céu é aqui. E se você está no céu, você precisa anunciar, você precisa viver, você precisa pregar. A Dai vai cantar uma música para a gente agora. É uma música que anuncia o reino de Deus. É uma música que anuncia o reino dos céus. E Maranata, Maranata, Jesus vem. Maranata, vamos amar. Maranata, vamos apressar. Maranata, vamos aguardar. Maranata, vamos anunciar que está próximo o reino dos céus, mesmo que nossos corpos sejam postos na sepultura, como sepultamos na semana passada alguém tão querido, mesmo que nossos corpos sejam colocados na sepultura, mas não é a dimensão temporal que nos afasta do reino dos céus, talvez a dimensão geográfica de quem somos, de como vivemos, de como pregamos, de como anunciamos, talvez seja isso. Está próximo o reino dos céus. Cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, as nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul.
nas palavras de Jesus, quando ele diz está próximo o reino dos céus, a transformar isso em uma dimensão geográfica. Seja você o reino dos céus, para quem está do seu lado, onde quer que você esteja. Vamos nos colocar em pé e vamos pedir a bênção de Deus, encerrando o nosso culto de louvor, de adoração, e também pedindo as bênçãos para a semana que está iniciando. Fale com Deus, vamos falar com Deus agora. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa. Te agradecemos porque podemos ser o reino dos céus para aqueles que nos observam, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão conosco, que são nossos vizinhos. Te agradecemos porque podemos ser a manifestação do reino dos céus para essas pessoas. Dá-nos força, Senhor, para entender o tamanho dessa responsabilidade. Que ao nos relacionarmos, que ao vivermos, que ao andarmos, que ao falarmos, que ao negociarmos, que ao sermos, sejamos o teu reino. Vive em nós, Senhor. Manifesta o teu reino nas nossas vidas. E quando as pessoas olharem para nós, elas possam dizer: está próximo o reino dos céus. Esteja conosco, Senhor. Esteja com esta igreja que nos assiste presencialmente. Esteja também com os que nos acompanham pelas redes sociais. Esteja, Senhor, com nossos queridos que porventura estão nos esperando em casa ou em qualquer outro lugar. Senhor, também os abençoa. Estende a bênção que tu estás nos trazendo a eles também, que eles sintam também a tua companhia em todo e qualquer instante, como tu tens determinado estar na nossa presença e na nossa companhia em todo o tempo. Dá-nos a semana sob a tua bênção e nos acompanha, nos protege. Esteja conosco, em nome de Jesus.